Amados irmãos, graça e paz a todos. É um prazer estar de volta a esta casa, ainda que vazia pelas circunstâncias do momento. Já se vão aí 7 meses, né? Que tivemos aqui o último culto presencial, salvo engano, dia 15 de março. Mas acredito estar mais próximo o retorno de todos. Vamos otimizar o tempo e vamos ler aqui a palavra de Deus no livro do profeta Obadias. Capítulo, só tem um capítulo, né? Então vamos ler Obadias no versículo 4. É o costume de dizer capítulo e versículo. Esse aqui não precisa dizer capítulo não. É capítulo único. Versículo de número 4. Mas eu vou ler também o 3 para contextualizar. Diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Meus irmãos, esse texto escrito pelo profeta Obadias, num contexto em que foi escrito, nos fala sobre o episódio, um dos episódios mais tristes da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Foi quando Judá foi levado a cativo pelos babilônios e viria a passar 70 anos nesse cativeiro, nesse exílio. E a nação, algumas nações se regozijaram com essa desgraça, com essa tragédia, com essa lástima. Lástima essa que vinha sendo anunciada pelos profetas Isaías, pelo profeta Miqueias, pelo profeta Jeremias, devido ao comportamento estranho às promessas de Deus do povo de Deus. Comportamento díspare, comportamento completamente fora dos propósitos, distante, desviado do povo que se chamava pelo nome do Senhor. Não obstante os inúmeros convites para o arrependimento, este povo perseverou, não em obedecer a Deus, mas em desobedecer. Então veio aquilo que havia sido vaticinado como ameaça. Veio o dia do castigo. E no dia do castigo do povo de Deus, esta nação aqui, a quem Obadias se refere, que foi os edomitas, eles se alegraram, eles zombaram de forma quanto mais. E o profeta soltou esta imprecação contra este povo. Povo que era belicoso, tinha suas moradas nas montanhas, e se gabava de ser um povo difícil de ser vencido na guerra. Os edomitas eram descendentes de Edom, que é exatamente um dos nomes de Esaú. Mas onde é que nós queremos chegar? Muito bem. Deus disse, através do profeta, uma palavra, que a soberba do coração daquele povo iria atrair a ira de Deus sobre eles. E Deus disse: olha, ainda que vocês façam a sua morada, sua alta morada, vocês dizem que tem alta morada, vocês dizem no seu coração: quem nos deitará por terra? Observe, isso equivale a dizer: quem nos derrotará? Quem pode conosco? Isto é um pensamento presunçoso, isto é um pensamento arrogante, isto é um pensamento altivo. Se há uma coisa que Deus abomina e detesta, é a arrogância no ser humano. A altivez de espírito, o olhar altivo, a soberba. Pois o homem não passa de um sopro, o homem não passa de erva,
O homem é como a erva, diz o profeta, que passando por ela o vento de manhã, à tarde ela já secou e já murchou. Este homem, ele diz no seu coração: quem nos destruirá? Quem sabe mais do que nós? É como se o indivíduo estivesse dizendo: nós não precisamos de Deus. Nós sabemos nos defender. Nós sabemos criar e podemos criar nossos próprios caminhos. Era o que esses estavam dizendo em sua geração, com a sua própria linguagem. Mas Deus disse, através do profeta Obadias: se você fizer o seu ninho, ainda que faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu te derribarei. A semana que passou, o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, declarou o seguinte, abre aspas para o que ele disse: o vírus colocou o mundo de joelhos. Muito bem. Quero tomar esta palavra para dizer o seguinte: Deus derribou, sem sombra de dúvidas, a altivez dos homens. Deus não precisou mandar, até então, algo monstruoso para acabar com a soberba dos homens, para reduzir, neste tempo que estamos vivendo, a arrogância, a prepotência dos homens a nada. Não. Deus não precisou mover um dedo. Deus não precisou mandar um terremoto para abalar todas as nações, um tsunami, um meteoro para esmagar o homem, não. Uma criatura microscópica colocou o mundo de joelhos. Porque o homem precisa saber que Deus é Deus. Deus mostrou para as nações que Ele tem todo o controle e que Ele faz o que Ele quer. Deus mostrou às nações e aos poderosos que suas agendas serão cumpridas se Ele permitir, se Ele quiser. Deus mostrou para os poderosos que seus planos estão sujeitos ao governo dEle. Deus mostrou para os homens que governam as nações que eles nada são, que eles sabem menos do que nada e que eles não podem conduzir nem mesmo suas vidas. Deus colocou um obstáculo. Qual o tamanho desse obstáculo? Só pode ser visto no microscópio, num tubo de ensaio, no microscópio. Não pode ser visto a olho nu, mas parou o mundo, mudou a rotina, cancelou agendas, colocou as economias de todas as nações em frangalhos. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Deus abateu o orgulho, a prepotência, a soberba dos homens poderosos. Mas Deus também abateu a prepotência da ciência, que diz ter resposta para tudo. Tem para muita coisa, mas não tem para tudo de imediato. A ciência precisa de tempo para dar resposta às demandas e aos desafios que se lhe apresentam. E até hoje ainda não conseguiu, de fato, erradicar o problema. Deus faz isto, ou permite isto, direta ou indiretamente, porque o profeta Amós diz: acontecerá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha dito? Acaso acontecem acasos? Essa coisa que está acontecendo no mundo está solta sem que Deus saiba, sem que Deus tenha o controle e o comando? Ousa alguém pensar dessa maneira? Deus colocou os homens no seu lugar. Em 2001, em 11 de setembro de 2001, quando houve aquele terrível atentado às Torres Gêmeas,
símbolo e orgulho da opulência da maior nação do mundo na era moderna e pós-moderna, aquela catástrofe, aquele desatino, perguntaram após aquilo a filha do evangelista Billy Graham, onde Deus estava que permitiu aquilo? Ela de forma muito serena respondeu: Deus está onde Ele sempre esteve, no seu lugar. Ele é Deus. Por que então, indagaram ela, que Ele não interveio? Simples. Quando vocês o convidaram a sair das nossas escolas, renegando a leitura da Bíblia, proibindo que a mesma fosse lida, proibindo que orações fossem feitas ao início de turno das aulas, ele se retirou. Vocês o convidaram a sair. Vocês o convidaram a sair de nossa nação. Mas ele continua no mesmo lugar. Ele é Deus. Os homens precisam saber que não se brinca com Deus. A ciência precisa saber que todo saber vem de Deus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Um dos maiores homens do Antigo Testamento disse: seja bendito o nome de Deus, porque dele vem a sabedoria e a força, dele vem a ciência. Ele conhece o que mora em trevas e com ele mora a luz. O profeta Daniel declarou isso. Nunca foi arrogante, sempre foi um homem temente, obediente a Deus e submisso, sabendo que todo saber, toda a ciência que lhe fora dada, foi dada pelo Senhor. Bendito seja o seu santo nome. A ciência precisa saber, os homens da ciência, que Deus é Deus, que eles têm um limite, mas que Deus não tem limite. Deus derrubou a ciência. Deus derrubou a ciência do seu orgulho. Deus derrubou os governantes da sua prepotência, do seu orgulho. Mas também Deus derrubou a igreja. Sim, senhores. Nós precisamos reconhecer nossos pecados. Ah, mas somos salvos, estamos livres de tudo. Não. Precisamos reconhecer nossos erros, nossa incredulidade, nossa negação da Bíblia. Só que a nossa negação é diferente. Recentemente, em determinado lugar, eu vi um indivíduo dizer: eu não creio nos dons espirituais. Eu creio que esses dons cessaram. E ele falou isso em público. Servo de Deus, entre aspas. Eu diria a esse irmão o seguinte: eu vou orar por ti. Assim como eu preciso de oração, eu vou orar por você. Porque o que na verdade cessaram não foi os dons espirituais. O que está cessando é a tua fé. Porque se os dons espirituais cessaram, cessou a operação do Espírito sobre a terra e não cessou nenhuma coisa e nem outra. Declarações como essas são afirmações veladas, afirmações soft, afirmações granfinas, afirmações requintadas de negação da Bíblia. Se você não crê, fique para você. Você quer se perder? Lamentavelmente, perca-se sozinho. Mas por que negar uma coisa dessa em público, influenciando pessoas? Há pessoas que não, pessoas de Deus, que se dizem de Deus, que já não creem mais na oração. Pessoas que já não creem mais que é necessário adicionar à oração o jejum. E assim nós vamos empurrando a vida espiritual, ou melhor, estamos sendo levados. Já há muitos de nós que já não creem na Bíblia como antes, que não veem a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. E Deus permite também que essas coisas atinjam a igreja, atinjam seus filhos. Por quê? Para mostrar que Ele é Deus. E aí eu convido você a entender o que nós estamos tentando dizer. O profeta Ezequiel, falando sobre isso, sobre o comportamento do povo de Deus no Antigo Testamento, que serve-nos de exemplo, de advertência no Novo Testamento.
Porque tudo quanto dantes foi escrito no Antigo Testamento, para nós foi escrito para o nosso exemplo. Tudo quanto foi escrito. Está em Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Tudo serviu de exemplo e nos serve de exemplo. O povo de Israel, povo da herança, povo das alianças, que recebeu os pactos, as promessas, os oráculos de Deus, os patriarcas, de quem descende o Cristo, o qual é Deus bendito eternamente, ele simplesmente, com o seu comportamento, fez com que nações zombassem da santidade de Deus. Observe as declarações do profeta Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 21. Se puder, acompanhe comigo. Diz assim: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Observe, Deus está dizendo: eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. A casa de Israel somos nós hoje. O nome de Deus nunca foi tão profanado por causa de comportamentos de muitos de nós que fazemos parte da igreja. O nome de Deus nunca foi tão blasfemado por causa do comportamento nosso hoje como igreja. Esta semana um pastor, conhecido nacionalmente, está fazendo a obra de Deus em outra nação. Ele ousou dizer: homossexualismo é pecado. Bastou dizer isto para que feras se levantassem contra ele. Pois bem, fique sabendo, o espírito do anticristo já opera no mundo. Esta semana, diante da inauguração de um monumento em homenagem à Bíblia em Brasília, ateus querem se levantar, mantiveram o comportamento de se levantar judicialmente para impedir a inauguração deste monumento em homenagem à Bíblia. Estamos vivendo a ascendência do antideus, daquilo que é antideus, daquilo que é anticristo, daquilo que é antibíblia, daquilo que é anticristianismo em nossos dias. E é preciso que a igreja se levante ferozmente, entre aspas, com coragem e não se acovarde. Porque o tempo chegou. Deus está dizendo: eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi enviada. Dize, pois, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, versículo 22, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus está dizendo o seguinte: as nações vão saber que não se deve brincar com o meu nome. Pelo tratamento que eu darei às nações e à minha própria igreja. Deus lida com o mundo, mas lida também conosco, senhores. Se nós que dizemos ser povo de Deus, vivemos como se não fôssemos povo de Deus, estamos atraindo a ira de Deus sobre nós e sobre a igreja. E até sobre quem não participa disso. Porque é tempo, diz o apóstolo Pedro, que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim do mundo? Porque se Deus deixa a igreja sem disciplina, o diabo zombará dele. E de Deus não se zomba. Por que que tantos no nosso meio, lamentavelmente, vitimados por esta situação? Acaso Deus se esqueceu de suas promessas? Acaso Deus deixou de ouvir orações? Não! Pensamos que Deus abandonou o seu povo, muitos de nós desesperados, mas devemos voltar com o coração contrito, com o rosto no pó. Ainda se põe rosto no pó. A Bíblia diz ainda em Jeremias 3,29, ponha o teu rosto, a tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Isto é Bíblia. Jamais vai deixar de valer este texto.
ponhamos nossa boca no pó, mas antes da boca, ponhamos o nosso coração no pó, nosso eu no pó, reconhecendo nossa pecaminosidade, reconhecendo que não estamos conduzindo os jovens como deveriam. É preciso que os jovens aprendam a ser santos. Isso aqui não é esquisitice, isso aqui não é cafonice, isso aqui não é ser quadrado, isso aqui é Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo diz de forma muito clara: ensina aos jovens a serem moderados, a terem uma linguagem sã, irrepreensível, a dominarem seus próprios corpos. Não é ser infalível, mas aprenderem o que devem e o que não devem fazer, e que não devem fazer tudo o que lhes der na telha. Não vamos fazer isso não, porque os jovens vão sair da igreja. Ora, tudo que o diabo mais quer é manter qualquer um de nós dentro da igreja em pecado. E o que dizer? E o que dizer de muitos de nós que bebem socialmente? Ou de alguns de nós que talvez bebam socialmente. Eu acho que está tudo bem. Eu estou bebendo em casa. Deus está vendo o que você está fazendo em sua casa. Deus está fazendo o que você faz na rua. Deus está vendo o que eu faço onde eu estiver. E por causa disso, se o nome dele estiver sendo profanado, ele vai ter um encontro comigo e com você. Ele vai ter um encontro comigo, ele vai ter um encontro com você, e ele vai reivindicar a santidade dele. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, à casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Quando Deus permite que a sua própria igreja, em vários setores, seja ferida, é porque Deus está vindicando a sua santidade. Deus está ensinando para nós que nós não devemos brincar com o nome dele, que nós devemos zelar pela santidade do nome dele, com o nosso comportamento, com o nosso viver, com o nosso modus vivendi, anunciando que nós não servimos a um Deus qualquer, que nós servimos a um Deus que é santo. Eu não bebo, não é porque a lei de crente diz para não beber, não, eu não bebo porque a palavra de Deus diz que meu corpo é templo do Espírito, eu não preciso beber, ou fazer quaisquer outra coisa que desonre o santo nome do Senhor e a Bíblia Sagrada, que desonre o Espírito de Deus. Mas se nós estamos dentro da casa de Deus e temos um comportamento tolerante, convivência pacífica e passiva com o pecado, seja ele em que manifestações forem, eu quero dizer uma coisa para você: você está numa situação muito perigosa. Você e eu, se eu estou na casa de Deus, casa espiritual, não é esta casa aqui. Essa casa é um local onde a casa espiritual se reúne. Mas se eu faço parte da igreja, local e corpo de Cristo, e tem um comportamento que está desalinhado com a vontade do Senhor, de forma voluntária, eu estou correndo perigo. Você está correndo perigo. Por isso eu lhe digo, hoje, te arrependa hoje, se curve diante dessa palavra hoje. Se você quiser se revoltar contra essa palavra, se revolte. As consequências serão suas. Mas eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, volte para Deus hoje, peça misericórdia a Ele. Diga que você não está vivendo conforme Ele quer. Diga que por causa do seu comportamento, o nome dEle está sendo profanado. Mas que hoje você muda e você pede misericórdia a Ele. Se você quer mudar, se você se vê nessa situação, se você tem humildade e coragem para se ver nessa situação e aceitar essa palavra, então, em nome de Jesus, se arrependa hoje. E no seu coração, no momento que eu estiver orando, pedindo perdão e misericórdia a Deus por mim também, que sou tão pecador mais do que você, mas pedindo misericórdia a Deus, porque eu não quero profanar, eu não quero que por mim venha nenhuma profanação para o nome do Senhor, para a sua igreja, para a sua santa palavra, para o reino dos céus. Então Deus diz: vindicarei a santidade do meu nome, do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes, dirigindo-se à nação de Israel.
vocês profanaram o meu nome entre as nações. As nações saberão então que eu sou o Senhor. As nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Aí ele diz, depois que vocês mudarem, tomar-vos-ei, versículo 24 de 36 de Ezequiel, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Diante da declaração do julgamento, e diante do quebrantamento que se deve se seguir, Deus diz, o Senhor diz na sua palavra, que aspergirá água pura sobre nós, nos purificará de toda imundície, das nossas imundícias, do nosso comportamento, dos ídolos. Talvez você não seja idólatra lá, aquele indivíduo que está adorando aquela imagem lá. Não, mas você tem coisas piores. Eu tenho coisas piores no meu coração e você também. Coisas que devemos nos arrepender, as quais já citei algumas aqui, e outras tantas que você acha até que não é pecado, mas que é pecado. Aliás, os crentes hoje já não falam mais em pecado, porque falar em pecado tange as pessoas, se é antissocial, se é um termo agressivo, jamais deixará de ser agressivo, jamais deixará de ser falado, porque a Bíblia diz que pecado é pecado, e por causa do pecado foi que o Senhor Jesus Cristo, do nosso pecado, Ele se entregou na cruz do Calvário. Então aspergirei água pura sobre vós, dar-vos-ei coração novo. Deus promete dar um coração novo, dar motivações novas, pôr dentro de nós um espírito novo, renovar o seu espírito dentro de nós, se nós nos arrependermos, se nós nos curvarmos diante de sua palavra, se nós humildemente voltarmos e nos reconhecermos o nosso pecado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante da palavra eterna. Não há muito o que fazer. Basta uma palavra sua e Deus vem ao seu encontro e te abraça. Não precisa palavras de altíssimas altivezas. Você se vê nesta palavra que foi pregada hoje. Você vê o mundo nesta palavra que foi pregada aqui. Você se vê, você se encontrou, você foi achado por esta palavra. Então, em nome do Senhor, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus, arrependa-se. Diga a Deus que você agora, você suplica o perdão dele, pois você é uma dessas pessoas pelas quais o mundo, a vizinhança, a sociedade, as pessoas que lhe conhecem, estão zombando do nome de Deus. Mas você quer dizer hoje, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu quero mudar. Lava-me dos meus pecados. Eu já sou crente, mas não estou vivendo conforme a tua palavra diz. Por causa do meu comportamento, o teu nome está sendo blasfemado. Por causa do meu comportamento, a igreja está sendo achincalhada sem saber. Você se acha nessa palavra? E você, irmão, que acha que é tão santo, não é? Que não precisa de correção, não é? Que acha que é crente, que não precisa de correção nenhuma. Bom, eu queria lhe dizer que você também se humilhe diante de Deus, porque somos todos indistintamente convidados a nos humilhar diante do Senhor. O apóstolo Tiago diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, chorai em vossas misérias. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Converta-se o vosso riso em pranto, diz o profeta Joel. Peça misericórdia a Deus, peça misericórdia a Deus por você, peça misericórdia a Deus por sua casa. E quando esta casa estiver aberta de novo,
para as reuniões. Valorize este momento como se fosse um momento único na sua vida. Dedique-se como nunca quando você voltar. Peça perdão a Deus por tantas vezes que você teve liberdade de estar aqui e não esteve por vontade própria. Não esteve porque não quis. Não esteve porque ficou em casa no comodismo. E arranja as almofadas das desculpas. Os montes de desculpas. Não veio. E agora Deus permitiu que as portas fossem fechadas para produzir em nós saudade desta casa. Israel disse no Salmo 137, quem dera ouvíssemos uma das canções de Sião. Diante dos salgueiros de Babilônia, penduramos nossas harpas. Enquanto os babilônios nos diziam, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos os cânticos de Sião em terra estranha? Sabe o que isso quer dizer? Deus nos levou para lá, para que eles aprendessem a valorizar aquilo que eles nunca tinham valorizado. Será que este tempo está produzindo em mim e você um desejo de estar aqui? De valorizar cada minuto a partir do momento que você voltar? Desde o momento que você sair de sua casa. Hein? Como será a sua volta? Porque alguns não vão voltar mais. Alguns já partiram. Mas aproveitaram bem. E alguns partiram, sabe Deus, se aproveitaram bem. Mas alguns dedicaram toda a sua vida. E nesta pandemia, não pela pandemia, mas por outros fatores, foram chamados. E você? Como é que você vai voltar? Você vai valorizar? Você vai ser melhor? Ou você vai continuar arranjando desculpas para não vir ao culto domingo à noite? Se escondendo nas montanhas de desculpa. Jesus vai em sua casa todos os dias. Você fica impondo condições para servir a Ele. Pense nisso. Senhor, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, tenha compaixão das nossas almas, tenha compaixão de nossas casas. Perdoa os nossos pecados. Produz em nós profundo arrependimento. Perdoa-nos por, Senhor, quando o nosso comportamento motivou que o mundo zombasse de Ti, que o mundo zombasse da Tua santidade. E a todo irmão e irmã, todo que tiver alcance desta administração, na Tua voz, através da nossa voz, da Tua palavra, através da nossa boca. E se quedou, que o Senhor o alcance agora, o alcance. E de aquele que se endureceu, que o Senhor tenha misericórdia. Eu agradeço e oro. Perdoa este irmão, perdoa esta irmã, aquele que está reconhecendo, dizendo, eu sou um pecador mesmo. Eu pequei. Meu comportamento fez com que pessoas zombassem de Deus, com que o mundo zombasse da santidade de Deus, e por isso eu mereço ser castigado. Mas eu te peço, Senhor, agora que tenha misericórdia de mim. Então, Senhor, esta que está fazendo esta oração, sinceramente, em contrição, perdoa. Perdoa porque Tu dizes que aspergirá água pura sobre nós e nos purificará das nossas imundícias e que nos dará um novo coração e que nos dará um espírito novo e que porá dentro de nós o Teu Espírito. Então faze isto para a glória excelsa, altíssima glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em o nome do amado, o Senhor Jesus. Por Ele e para Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus.